Olá, pessoal! O motivo da nossa aula de hoje é uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que é constitucional uma reforma trabalhista que foi realizada pelo presidente Michel Temer, amplamente aprovada pelo Parlamento brasileiro, que permite lá a terceirização de atividade fim e não somente de atividade meio, como era entendido pelos Supremos Tribunais Federais, pelo Superior Tribunal do Trabalho e pelo Supremo Tribunal do Brasil até então. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é terceirização. Terceirização é quando uma empresa contrata uma outra para fazer parte do processo produtivo da sua atividade. Isso é muito comum no mundo como um todo. Por exemplo, a Nike é uma fabricante norte-americana de tênis que não tem mais fábrica nos Estados Unidos. Em território americano fica a logística, o marketing, as finanças, fica o desenvolvimento de novos produtos, né? E a produção física, ela é basicamente terceirizada para empresas de pequeno e médio porte, localizados na China e em grande parte no leste e sudeste asiático como um todo. Países como Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Malásia, Indonésia, mas também o Vietnã, vêm participando desse processo produtivo em escala global. Pois bem, terceirizar, então, é subcontratar uma outra empresa para que essa faça parte do processo produtivo. No Brasil, até a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a terceirização só era permitida para atividade meio, não para atividade fim. Exemplo, um banco poderia contratar, por exemplo, de forma terceirizada, o seu serviço de limpeza e manutenção e segurança, porque estas não são a atividade fim da instituição financeira bancária. Nesse sentido, é muito comum a gente entrar na agência bancária e ver lá, né, o funcionário terceirizado de uma equipe de segurança, de manutenção ou limpeza. O Brasil já permitia isso de maneira muito clara. Qual é o argumento daquele que é favorável à terceirização? Que a terceirização permite que a empresa se concentre lá, fundamentalmente, na sua atividade fim, na obtenção de lucratividade, de um crescente processo de produtividade e de produção. Isso permite a ela ganhar competitividade dentro do mercado e, portanto, garantir a sua própria existência e, obviamente, a contratação de trabalhadores. Bom, o Brasil entendia, então, que apenas a atividade meio era permitida. Agora, com a reforma trabalhista do Temer, foi arguido ao Supremo Tribunal Federal se a terceirização da atividade fim pode ser considerada legal, constitucional. E o Supremo, por uma maioria de votos, de 7-4, votou lá pela constitucionalidade da terceirização da atividade fim. Isso vai permitir no Brasil, segundo os defensores da terceirização, que haja, primeiro, maior segurança jurídica para as empresas, já que elas poderão terceirizar parte do seu processo produtivo, basicamente se concentrando nas áreas em que áreas consideradas estratégicas, portanto, o foco do negócio, e passando atividades menos rentáveis, para outras que vão executar parte do processo produtivo. Isso, em tese, permitiria, por exemplo, que uma indústria, imaginemos a hipótese, que fabrique tênis ou calçado, possa se concentrar na venda, no design, na logística, e não na produção física do tênis ou sapato, subcontratando uma outra empresa ou várias empresas para fazê-lo. A legislação atual, ela permite também não só a terceirização,
como a terceirização, né, a empresa terceirizada subcontratar uma outra empresa para fazer parte do processo produtivo. Então, imaginemos, uma fábrica de calçado, ela pode dispensar todos os trabalhadores da área de produção, se concentrar em logística, marketing, finanças e administração, desenvolvimento de produto, contratar uma empresa terceirizada para produzir os seus sapatos. Essa empresa terceirizada pode contratar uma outra empresa, que seria a quarteirização, para fazer parte do sapato. Então, ela não precisa, por exemplo, desenvolver o solado, o cadastro, o couro, pintar, produzir e entregar. Ela pode, por exemplo, produzir apenas o solado e quarteirizar uma outra empresa para produzir o calçado e o corpo do sapato como um todo. Isso permite, portanto, abre aspas, uma terceirização infinita do processo de produção. Bom, quais são os aspectos que foram elencados pelas empresas e pelo governo Temer para poder advogar a terceirização? Primeiro, que isso já é uma realidade no mundo como um todo. Segundo, que isso permite às empresas se concentrar nas suas atividades, que são consideradas principais. Naquele exemplo da Nike que nós dissemos, logística, transporte, portanto, marketing, desenvolvimento de produto, a área financeira. A produção física pode ser delegada ao trem ou a várias outras empresas. Isso permitiria um ganho de produção, um ganho de produtividade e, portanto, um ganho de competitividade para a empresa, permitindo ela ampliar, manter ou recuperar as suas margens de lucratividade, teoricamente, dinamizando a economia, gerando mais emprego e renda. Ponto. A lei da terceirização garantiria segurança jurídica para o negócio no país e, portanto, teoricamente, maior nível de investimento e crescimento econômico. Ponto. Aqueles que são críticos da terceirização alegam que a terceirização no mundo inteiro provocou queda da massa salarial da classe trabalhadora, precarização das relações de trabalho, muitos casos envolvendo condições análogas à escravidão, enfraquecimento da capacidade dos trabalhadores de reivindicarem melhores salários e melhor condição de vida, e, por um outro lado, uma hiperexploração da força de trabalho, sobretudo da população mais pobre, que não tem capacidade, muitas vezes, de se organizar e reagir aos grandes conglomerados monopolísticos, já que estes podem terceirizar sempre a sua produção para uma outra parte qualquer do país ou do mundo. Por exemplo, a Adidas, e outras marcas esportivas vêm sendo acusado de utilizar empresa terceirizada na Ásia que trabalha com condição análoga à escravidão. Você tinha crianças no Vietnã ganhando $2 por dia para passar 8 horas costurando bola da Adidas. E, portanto, aqueles que são contrários alegam o quê? Que, eventualmente, você pode até criar mais emprego, mas você tem uma queda da massa salarial, você tem um enfraquecimento da capacidade de reação da classe trabalhadora, você tem uma precarização das relações de trabalho, você tem uma situação que pode levar a uma escravidão de parte desses trabalhadores, e eles alegam que a questão do crescimento e desenvolvimento econômico tem que ser coadunada a um mínimo de proteção da classe trabalhadora. Imaginar que os trabalhadores tenham capacidade de sentar na mesa de negociação de maneira e igualdade de condições para negociar salários e condições de trabalho com seus empregadores é, no mínimo, desconhecer a realidade. Aliás, a realidade global hoje é de cada vez uma concentração maior de poder num número menor de firmas de maneira monopolística. E com a terceirização, a firma pode simplesmente dispensar todos os seus trabalhadores, subcontratar uma outra empresa com salários muito menores para poder ter o mesmo processo produtivo.
E isso, né, fragiliza as relações de trabalho em detrimento dos trabalhadores. Então, essa é uma discussão muito profunda. Por exemplo, o FMI relatou que a medida de reforma trabalhista adotada pelo governo conservador do Mariano Rajoy na Espanha conseguiu reduzir o desemprego. O desemprego saiu de 24% para 18% da população economicamente ativa. Porém, houve uma queda da massa salarial na composição do PIB acentuada, uma precarização das relações de trabalho e um aumento do trabalho temporário e não do trabalho efetivo, trazendo mais insegurança para o conjunto dos trabalhadores. Então, o próprio Fundo Monetário Internacional, ele num relatório recente, ele admite que essas são consequências. E aí, qual é a questão? Se nós estivermos pensando única e exclusivamente na questão da competitividade, da lucratividade, da produtividade, se nós estivermos pensando apenas, né, na questão de ampliarmos a capacidade, né, de produção do país, a terceirização parece uma saída mais ou menos que natural. Agora, se quisermos um país onde as relações capital e trabalho não podem ser marcadas por relações consideradas muitas vezes abusivas pelo controle exercido pelo capital sobre o trabalho, então tem alguma coisa muito errada, né, na maneira como nós estamos conduzindo a política pública de emprego, renda e trabalho no nosso país. Bom, essa é uma questão polêmica, não tem uma solução única, mas a gente precisa entendê-la em termos de prova de atualidade. Legal? Então vem para cá. O Supremo Tribunal Federal confirmou que todas as modalidades de trabalho no Brasil podem ser terceirizadas pelas empresas. A terceirização irrestrita foi permitida no país em março de 2017, quando o presidente Michel Temer sancionou a lei aprovada no Congresso que permitia essa modalidade de contratação para todos os tipos de atividades desempenhadas pelos trabalhadores brasileiros. Terceirização é quando uma empresa não contrata diretamente o funcionário que trabalha com ela. Ela contrata, na verdade, uma outra empresa que vai, então, oferecer a mão de obra. Até março de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho tinha um entendimento sobre a terceirização. Um funcionário só poderia ser terceirizado se ele exercesse as chamadas atividades meio. O que o Congresso fez foi ampliar essa regra. Esse funcionário passou a poder exercer as chamadas atividades fim. Qual é a diferença? A atividade meio é o trabalho que não esteja diretamente ligado ao objeto principal do negócio de uma empresa. Um faxineiro de uma padaria exerce uma atividade meio, não é a atividade fim, que é vender pães e bolos. Logo, uma atividade fim é o trabalho que tem a relação direta com o objeto principal do negócio da empresa. O padeiro de uma padaria exerce uma atividade fim. Quais são os principais pontos, então, da lei de terceirização? Primeiro, as empresas poderão contratar trabalhadores terceirizados para exercerem cargos na atividade fim, que são as principais atividades da empresa. Isso significa que uma escola poderá terceirizar professores e não apenas os funcionários da manutenção e da limpeza. Trabalho temporário. O tempo máximo de contratação de um trabalhador temporário passou de 3 para 6 meses. O trabalhador que tiver cumprido todo o período só poderá ser admitido novamente pela mesma empresa após 90 dias do fim do contrato. Quarteirização. A empresa de terceirização
terá autorização para subcontratar outras empresas para realizar serviços de contratação, remuneração e direção do trabalho, que é a chamada de quarteirização. É facultativo à empresa contratante oferecer ao terceirizado, ao mesmo tempo, tratamento médico e ambulatorial dado aos seus empregados, incluindo o acesso ao refeitório. A empresa é obrigada a garantir a segurança, higiene e salubridade de todos os terceirizados. Em casos de ações trabalhistas, caberá à empresa terceirizada, que contratou o trabalhador, pagar os direitos questionados na justiça. Se houver condenação, se a terceirização não tiver dinheiro ou bens para arcar com o pagamento, a empresa contratante, que contratou o serviço dos terceirizados, será acionada e poderá ter bens penhorados pela Justiça para o pagamento da causa trabalhista. Na Previdência, o projeto aprovado segue as leis previstas pela Lei 8.212 de 91. Com isso, a empresa contratante deverá recolher 11% do salário dos terceirizados para a contribuição previdenciária patronal e a contratante poderá descontar o percentual do valor pago à empresa terceirizada. Quais são as razões, então, para a terceirização apontadas pelo empresariado? Primeiro, trazer inovações para o negócio, suprir o aumento de demanda, aumentar a qualidade dos serviços, mas o objetivo-chave seria focar as questões do negócio e reduzir custo. Então, nós temos 72% do argumento focado em apenas 2 itens: reduzir custo e focar as questões do negócio. Bom, o que defende quem é favorável à terceirização? Que vai haver um aumento na geração de empregos, que as empresas e as indústrias brasileiras vão aumentar a competitividade, que a medida irá contribuir para o país sair da crise, que vai aumentar a formalização da mão de obra. O conceito de atividade fim é vago e causa muita divergência no judiciário. Quem é contrário diz o quê? Que haverá um retrocesso das leis trabalhistas, que as atividades serão precarizadas, que os salários serão reduzidos, que o trabalhador ficará desamparado e que as pessoas serão demitidas e recontratadas como pessoa jurídica, causando, então, claramente uma perda de parte dos seus direitos trabalhistas. Legal? Bom, pessoal, nós encerramos essa aula por aqui. Um abraço forte para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá